E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo aqui ao canal Jorge Rex. Para mais uma solução de questão aqui de exercício da prova do Enem, uma questãozinha do Enem, e caiu no ano de 2023, também conhecido como ano passado para as pessoas privadas de liberdade, banca INEP. É agora, no canal Jorge Rex, onde a gente aprende e nunca mais esquece. Eu vou te falar, viu? Vou te falar. Não fiz a prova do Enem ano passado. Vou fazer esse ano, até agora eu vou fazer esse ano, fiz minha matrícula, minha inscrição, né, na prova. Vamos ver aqui o que a gente vai esperar esse ano, 2024. Mas a segunda questãozinha aqui que eu estou fazendo do Enem, e não é flor de xixeira não, viu? Uma questão de interpretação, bastante interpretação. Bora lá, ó. Estudantes de psicologia experimental estão analisando o modelo matemático que foi desenvolvido a partir de um experimento com pombos. Meu amigo, acaba que já fica desnorteado já só na leitura do comando da questão. Nesse experimento, um alimento considerado como uma recompensa reforçadora era fornecido em quantidade que, para as aves, com a possibilidade de atraso no tempo de entrega. O modelo matemático que relaciona os valores reforçadores V1 e V2 de duas recompensas em função de suas respectivas quantidades e de seus respectivos atrasos na disponibilização de cada um deles é. Pronto, aqui a gente tem a nossa função. O modelo matemático é isso aqui, ó. V1 sobre V2 é igual a Q1 sobre Q2 vezes T1, T2 vezes T1. Ao analisarem o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2, isso está dizendo aqui, ó, Q1 é 2 e Q2 é 1. Vamos dar nome aos bois, né? Deixa eu colocar um lápis mais, uma cor mais viva para que nós possamos visualizar melhor. Deixa eu ver aqui, funciona? 2? Não, não funciona. Deixa eu ver outra cor aqui. Verdezinho é bom, verdezinho é bom. 2 e 1. Só que aumentar o tamanho da ponta do lápis. Vai dar certo. Canal Jorge Rex, aqui a gente aprende e nunca mais esquece. Pronto. Demos nomes aos bois. Ao analisar o caso em que a quantidade Q1 é o dobro da quantidade Q2, Q1 vale 2, Q1 vale 1, 5 estudantes fizeram as seguintes afirmações sobre em que condições o valor V1 é maior do que o valor V2. V1 é maior do que V2. Vamos olhar aqui o que o estudante 1 falou. Sempre V1 será maior do que V2 sempre, pois Q1 é o dobro de Q2. Isso foi o que falou o estudante número 1. O estudante número 2 falou: apenas quando a razão T1, T2 e T1 for maior que 0,5. O estudante 3 falou: apenas quando a razão entre T2 e T1 for menor que 0,5. O estudante 4 falou: apenas quando T1 for igual a T2. O estudante 5 falou: apenas quando a razão entre T2 e T1 for maior e o que? Menor que 1, maior que 0,5 e menor que 1. Qual estudante fez a afirmação correta? Olha, vou te falar. George, essa questão é difícil? Não, não é difícil, tá bom? Eu tive dificuldade para fazer? Tive. Eu procurei ajuda para fazer essa questão? Eu procurei ajuda para fazer essa questão. Para entender a lógica dessa questão. E ela não é difícil, galera. É uma questão de interpretação. E o primeiro passo para se resolver essa questão é testando aqui as possibilidades dadas pelos estudantes. O estudante 1 falou que sempre V1 será maior que V2 sempre, pois Q1 é o dobro de Q2. Será que V1 sempre vai ser maior do que V2? Será? Vamos entender o que é V1 e o que é V2.
V1, V1 dividido por V2. V1 dividido por V2. Isso é uma fração, tá bom? Isso é uma fração. Vamos entender no passo a passo. Vamos analisar o que diz o estudante 1. Sobre em que condição o valor V1 será maior do que o valor V2. A gente tem que entender que V1 será maior do que V2, V1 maior do que V2, sempre que o número, o resultado dessa divisão aqui, o resultado dessa divisão aqui for maior do que 1, tá certo? Se esse resultado aqui for maior do que 1, a gente entende que V1 é maior do que V2. Por exemplo, 2 dividido por 1, o resultado é 2. Ou seja, V1 é maior do que V2. Se eu pegar aqui, deixa eu pegar outro número, 3 dividido por 2, V1 e V2, tá bom? 3 dividido por 2, 1,5. 1,5 é maior do que 1, tá certo? Maior do que 1. Vamos apagar aqui. Se a gente colocar aqui, ó, 3 sobre 3, a gente vai ter que V1 é igual a V2, tá certo? V1 é igual a V2, porque o resultado é 1, tá certo? O resultado é 1. Vamos ver aqui outro resultado, ó. 3 dividido por 2. Pronto. Aqui, V1 e V2, a gente vai ter 3 dividido por 2. Quanto é? 3 dividido por 2? 20, bota 0. Vai dar 6. Pronto, fazer uma dízima periódica, né? 0,6. 0,6 é menor do que 1, tá bom? 1 é maior do que 0,6. Nesse caso, o V2, ele é menor do que V1, é menor do que V2. A gente tem que ter essa visualização do que está sendo dito nessa questão. Vamos partir para o segundo ponto. A gente tem V1 e a gente tem V2. E a gente quer V1 maior do que V2. A gente quer V1 maior do que V2. E a gente tem o valor de Q1 como 2 e Q2 como 1, que fica dessa forma representada aqui, ó. Questãozinha complicadinha de representar, viu? 2 sobre 1, que é a mesma coisa de 2, tá bom? Vezes T2 sobre T1. Pelo estudante 1, não fica tão fácil a visualização dessa alternativa. O estudante 1 diz que sempre V1 será maior do que V2, sempre, pois Q1 é o dobro de Q2. Pronto. Vamos ver o que diz o estudante 2. O estudante 2 diz o seguinte, ó. Depois a gente volta para o estudante 1. O estudante 2 diz, apenas quando a razão entre T1 e T2 for 0,5. Então, isso aqui agora tem um valor. O estudante 2 dá um valor denominado de quantificado de 0,5. Pronto. 2 vezes 0,5 vai dar quanto? 2 vezes 0,5 vai dar 1. Né? 1. Então, V1 sobre V2 é igual a 1. Pronto. O que é isso? O que significa? Significa que V1 e V2 têm o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Certo? E a questão está dizendo o quê? Sobre em que condição o valor de V1 será maior do que o valor de V2. Pronto. Quando T2 sobre T1 tiver o valor de 0,5, nós teremos V1 sobre V2 valendo 1. Logo, V1 e V2 têm o mesmo valor. Tem o mesmo valor. Então, o estudante 2 está errado. For maior que 0,5. Pronto. O estudante 2 agora está certo. O estudante 2 está certo. O estudante 2 está certo. Isso é o gabarito, viu? O
estudante 2 vai estar certo. Por quê? Porque quando a razão T2 sobre T1 valer 0,5, o resultado vai dar 1, porque 2 vezes 0,5 é 1. V1 sobre V2 é igual a 1. Significa que tanto V1 quanto V2, 2 dividido por 2 dá 1. Tem o mesmo valor. Agora, quando a razão entre T1 e T2 for maior que 0,5, como assim? Vamos dizer que T1 sobre T2 dá 0,6. Pronto. T1 sobre T2 dá 0,6. Quanto é 2? Quanto é 2 vezes 0,6? Dá 1,2. 1,2. 1,2 significa que V1 V1 é maior do que V2. Você se lembra da relação que a gente fez? Da relaçãozinha que a gente fez? 2 sobre 3, 3 sobre 2, V1, V2, V1, V2. Se 2 dividido por 3 dá 0,6, ele é menor do que 1. Ele é menor do que 1. Esse número é menor do que 1. Significa o quê? Que 2, V1 é menor do que V2. Agora, 3 dividido por 2 dá 1,5. Ou seja, V1, ele é maior do que V2. Deu 1,5. 1,5. Então, o estudante 2 diz apenas quando a razão T2 dividido por T1, essa razão aqui for maior que 0,5. Acabamos de testar colocando 0,6 e confirmamos esse resultado. V1 será maior do que V2 quando a razão entre T2 sobre T1 for maior do que 0,5. Esse é o nosso gabarito. Eu já tinha feito essa questão anteriormente, mas já tinha esquecido. E quem está certo é o estudante 2. É o estudante número 2. Caramba, vou te falar. Eu, sem ter feito essa questão, sem ter conhecimento dessa questão, sem perceber essa questão do jeito que ela é, vou te falar, viu? Em primeiro lugar, para resolver essa questão, você tem que estar ligado nessa sacada aqui, ó. Nessa sacada aqui e nomear os números corretamente, 2 e 1. Pronto. Feito isso aqui, fica mais fácil de você resolver. Se você tiver essa sacada de dar nome ao que, dar um número, um valor ao Q1 e Q2, você resolve melhor essa questão. Porque de cara mesmo, de cara limpa, não é fácil. Não é fácil, não. Se você ter feito, sem você já ter treinado uma questão parecida. Vai cair parecida com isso, George? Cai, sempre cai, né? Algo parecido. A imaginação é limitada, né? Eles não tem como criar tudo do novo 100%, 100 vezes, não. Vai cair alguma vez, vai criar algo parecido. E é por isso que a gente tem que resolver muitos exercícios. E olha que isso aqui é para PPL, viu? Para as pessoas privadas de liberdade. Meu amigo, eu sei que os cabas lá têm tempo, mas é uma questão que sim, que queima as pestanas da pessoa, viu? Eu mesmo tô aqui, tô arrasado com essa questão. Questão fácil, é fácil, já. Essa questão é muito fácil, é fácil para quem é gênio, cara. Fácil para quem é gênio. Eu não sou gênio, não. Sou absolutamente normal. Por pouco, eu não tô dentro do QI. 81. Por pouco, eu não tô dentro do QI 81 da galera aí. Fizeram a pesquisa, né? E o brasileiro médio tem o QI 81. Ah, escapei fedendo. Eu acho que eu escapei, né? Vamos ver aqui qual é o erro das outras alternativas.
A gente sabendo já, nomeando aqui 2, nomeando aqui 1, certo? Nominando de 2 e de 1, a questão ela fica mais fácil para a gente visualizar, tá certo? A sacada da questão do estudante número 2 foi dizer que isso aqui valia 0,5. 0,5. Isso ele salva a gente. Salva a gente. O estudante 3 também ele faz algo parecido. Ó. Sobre. Tem sempre que voltar aqui para a última linha do comando da questão. Sobre em que condição o valor V1 será maior do que o valor V2. O estudante diz que apenas quando a razão entre T2 e T1 for menor que 0,5. Pronto. 0,5 é o nosso parâmetro. Menor que 0,5 é 0,4, tá bom? Vamos usar aqui 0,4. T1 e T2 como 0,4. A razão entre esses dois números é 0,4. Assim eu vou ter o quê? 2 vezes 0,4 é igual a 0,8. Eu vou ter aqui, ó, V1 sobre V2 é igual a 0,8. E o que diz o comando da questão? Ele quer saber o quê? Sobre em que condição o valor de V1 será maior do que o valor de V2. V1 dividido por V2, que dá 0,8. Nesse caso, V1 ele é menor. Cadê o sinal de menor? V1 ele é menor do que V2. Você visualiza isso? V1 menor do que V2? Por que, Jorge, V1 será menor do que V2? Deixa eu abrir espaço aqui. Vai. Circula. Deixa eu apagar tudo isso. Canal Jorge Rex, aqui a gente aprende e nunca mais esquece. Por que V1 será menor do que V2? Porque quando eu pego V1 e divido por V2, tem duas situações. Dá igual a 1, V1 dividido por V2 dá um número menor que 1, e V1 dividido por V2 vai dar um número maior que 1. Significa o quê? V1 dividido por V2 vai dar 1 quando os dois tiverem o mesmo valor. 2 dividido por 2 dá 1, 1 dividido por 1 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1, 4 dividido por 4 dá 1, 100 dividido por 100 dá 1, pronto. Ambos têm o mesmo valor. V1 é igual a V2. V1 dividido por V2 vai dar um número menor do que 1 quando V1 for menor que V2. V1 menor que V2. A gente deu o exemplo 2 dividido por 3. Isso vai dar o quê? 0,6. 0,6 vai dar a dízima periódica. 0,6 ele é menor que 1. Ele é menor que 1. Então, V1 sobre V2 vai dar um número menor que 1 quando o V1 for menor que o V2, certo? E o V1, que esse aqui é o nosso gabarito, é o que fala o estudante 2, V1 sobre V2 vai dar um número maior do que 1 quando o V1 for maior que V2. Pronto. É isso que a gente tem que falar sobre essa questão, sobre essa alternativa. E o 3, o estudante 3 diz que V1 será maior do que V2 quando a relação entre T1 sobre T2 sobre T1 for menor que 0,5. A gente testou aqui o 0,4. 0,4 é menor que 0,5. Deu 0,8. E eu acabei de explicar que se V1 sobre V2 é 0,8, isso significa que V1 é menor que V2. Isso não funciona para a gente, porque a gente quer V1 maior que V2. É isso que a questão está pedindo, tá bom? É isso que a questão está pedindo. Vamos analisar aqui agora o estudante número 3, número 4, né? Estudante número 4. Deixa eu dar aqui um Enter para todo mundo ficar bonitinho.
Vamos ver aqui, estudante número 1 está falso, número 2 é verdade, número 3 deu falso. Vamos ver o que diz o estudante número 4. Apenas quando T1 for igual a T2. T1 foi igual a T2. T1 foi igual a T2, vai dar um resultado o quê? Vai dar o resultado 1, tá bom? O resultado vai ser 1. T1 igual a T2, dá o resultado 1. Deixa eu apagar aqui. O canal Jorge Rex aqui a gente aprende, nunca mais esquece. Estão conversando sobre essa questão. Não é uma questãozinha tranquila, não. Tão tranquila, não. T1 igual a T2. 2 sobre 2 vai dar o resultado 1. E dando 1, e isso dando 1, certo? Isso dando 1. Isso aqui tendo o resultado 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, V1 sobre V2 dá igual a 2. Que consequências a gente pode tirar disso daqui? Que consequências a gente pode tirar disso daqui? Quer dizer que V1 é o dobro de V2. Não é isso? V1 é o dobro de V2. Deixa eu ver de novo o que o estudante falou aqui, essa questão 4. V1 será maior que V2 apenas. Opa, apenas. Esse apenas mata a questão. Ele tá certo, viu? Por isso que eu fiquei na dúvida aqui. Eu disse, meu Deus, será que o gabarito tá errado? Ele tá certo. Mas esse apenas faz ele errar. Porque não é apenas quando T1 for igual a T2. Basta que a relação entre T2 sobre T1 seja maior que 0,5. Basta que a relação seja maior que 0,5. Ai, 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 chega, gelei aqui. Não é apenas quando a relação entre T1 e T2 for igual, os números forem iguais. Não. Basta apenas que a relação entre eles seja maior do que 0,5. Ufa, assim a gente elimina o estudante número 4. O estudante número 5 fala o quê? Apenas quando a razão T2 sobre T1 for maior que 0,5 e menor que 1. Vamos testar essa possibilidade? Apenas quando a relação V1 sobre V2 é igual a 2 vezes T2 sobre T1. Ele está dizendo o quê? Apenas quando a relação T2 sobre T1 for maior que 0,5. Isso aqui a gente já sabe. É verdade. E menor que 1. Pronto, vamos botar aqui 1,5. 1,5 para dar 3, né? Vamos ver aqui, ó. V1 sobre V2 é igual a 2 vezes a relação entre eles aqui, ó. A razão entre eles é 1,5. Pronto. 2 vezes 1,5 é igual a 3. V1 sobre V2 é igual a 3. Pronto. Deu maior, viu? É menor. Presta atenção. Apenas quando for menor que 1. Eu botei um número maior do que 1. Eu usei 1,5. E nesse caso, o resultado deu 3. E 3 vai nos dar, o número 3 nos dá a ideia, nos dá a noção de que V1 continua maior do que V2. Tá certo? V1 continua maior do que V2. Geórgia, eu não entendi, foi porcaria nenhuma. É tanto V, é tanto T, é mistura, é divisão, é razão. Gente, é uma questãozinha para quem não está acostumado assim, pegar questões do Enem, como eu. Fiz o Enem faz muito tempo, viu? Fiz o meu último Enem foi em 2016. Faz bastante tempo. É uma questão chata, viu?
para você fazer em pouco tempo, vou te falar, Deus nos ajude. E eu volto a dizer, viu? E daqui é para os PPL, para os privados de liberdade. Os cabas não dão banana amassada para ninguém, não, meu irmão. Os caras botam aqui pedreira, pedreira pra gente poder se virar. Pronto, e assim a gente chega no nosso gabarito, né? Gabaritinho sofrido, gabarito sofrido, alternativa B de bola, B de bolacha, B de bom dia, B de boa sorte. Boa sorte pra gente. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Vamos juntos estudar aqui no canal Jorge Rex, onde a gente aprende e nunca mais esquece. Valeu!